para iniciar esta cerimónia de encerramento, irá usar da palavra José Manuel Constantino, presidente do Comitê Olímpico de Portugal. Senhores presidentes das câmaras municipais e demais autarcas, senhora representante da Confederação de Desporto de Portugal, senhor presidente da Autoridade contra a Violência no Desporto, senhor representante da Federação Portuguesa de Futebol, demais entidades presentes, minhas senhoras e meus senhores. As minhas condições de saúde não são as mais famosas. Estou com dificuldades respiratórias e isso traduz-se na dificuldade que tenho em falar. Mas fiz questão de estar presente para testemunhar publicamente o agradecimento ao Paulo Lourenço pela forma carinhosa como tratou o Comitê Olímpico de Portugal e me tratou a mim em particular. E, portanto, fiz um esforço, não nego, para estar presente nesta cerimónia, para, na sua pessoa, lhe deixar um abraço de agradecimento. Quando entrei nesta sala, o professor Abel Figueiredo estava a fazer uma citação, não sei se ele ainda está na sala, já saiu. Estava a fazer uma citação de Edgar Morin. E eu recorro ao mesmo pensador para ir buscar um texto recente, editado em livro, em França, em que ele chama a atenção de que os problemas das sociedades atuais não são a economia, não são o ambiente, são a dificuldade de colocar o conhecimento disponível ao serviço do desenvolvimento harmonioso das sociedades. Não é por falta de conhecimento. É sobretudo porque não se é capaz de organizar a vida em comunidade de modo a que esse conhecimento se traduza numa melhoria da qualificação das pessoas, das sociedades e das relações entre os povos. E esta questão do conhecimento ajuda-me a ir buscar o tópico da minha intervenção. Não é hoje possível explicar nenhum fenómeno social sem recorrer a números. Mas os números ajudam-nos a fazer as perguntas que são necessárias para compreendermos os fenómenos. Não os explicam. Contrariamente ao que se pensa, os números não falam por si. E os números às vezes enganam, mesmo quando estão certos. Uma parte significativa das conclusões deste encontro referiram-se ao Eurobarómetro. Eu levo cerca de 35 anos de vida autárquica, como técnico, em vários graus de intervenção. Sei o que era o país há 30 anos atrás e o que é hoje. E quando olho para os números finais do Eurobarómetro, em que Portugal está na cauda da Europa, eu pergunto: qual o resultado da ação que as nossas autarquias têm tido na infraestruturação dos espaços, na qualificação das organizações desportivas, na promoção das atividades desportivas e mais,
naquilo que qualquer avaliação empírica de quem anda na rua verifica. Nunca houve tanta gente a correr. Nunca houve tanta gente a andar de bicicleta. Nunca houve tanta gente a caminhar. O Eurobarómetro não é uma avaliação sobre a prática desportiva. É uma avaliação sobre a atividade física e desportiva. E, portanto, o que é que se passa aqui? O que é que ajuda a explicar que, tendo havido um esforço tão significativo por parte, sobretudo, dos municípios, da criação de condições para que as respectivas populações tenham acesso à prática da atividade física e desportiva, os resultados sejam o que sejam? Podemos argumentar que são os efeitos da pandemia, mas os outros países também tiveram a pandemia e, portanto, isso não os diferencia. E é aqui que entra o conhecimento. Poucos se deram ao cuidado de estudar como se chegou a este resultado que aqui foi publicado. Como é que explica que aquele resultado seja o que é? E quando nós, no mesmo estudo que foi publicado pelo Eurobarómetro, começamos a perceber a desagregação dos diferentes valores, chegamos a conclusões que nos deixam espantados. Ou melhor, porventura deixarão espantados os que estão mais distraídos. Primeiro, a média portuguesa da prática de atividade física e desportiva ao ar livre é superior à média europeia. A prática da atividade física e desportiva em health clubs e em ginásios é superior à média europeia. A prática da atividade física e desportiva da escola à universidade é o triplo da média europeia. Bom, e porventura, na sala, naturalmente, as pessoas interrogar-se-ão, então, porquê é que nós somos tão penalizados? Onde é que nós somos penalizados? Na taxa de filiação associativa. Menos do dobro da média europeia. Na prática da atividade nos clubes e nas associações desportivas, cerca de metade da média europeia. E, portanto, o nó górdio do problema da promoção da atividade física e desportiva, ou se quiserem, o modo como o governo português tem de, no prazo que estabeleceu, ficar entre as 15 nações mais ativas física e desportivamente, está, naturalmente, em encontrar soluções para o tecido associativo. É aí que está o nó do problema. Não é a prática da atividade física informal, não é na escola. E isto leva-nos a um outro problema. Uma parte significativa dos esforços europeus na economia, na agricultura, nos fundos que são canalizados para Portugal, parte dos quais, como os presentes sabem, não são sequer utilizados, porque não há capacidade crítica instalada para fazer as candidaturas e obter esses financiamentos, uma parte significativa vai para a média e grande empresa, seja industrial, seja agrícola. As pequenas empresas, as pequenas e médias empresas, sejam na área comercial, seja na área industrial, seja na área agrícola, têm imensa dificuldade nessas candidaturas. Passa-se exatamente a mesma coisa com o desporto. As pequenas e médias coletividades não têm acesso a esses financiamentos e estão naturalmente descapitalizadas. Este é o nosso problema. E quando nós cruzamos estes indicadores com os indicadores do financiamento europeu
constatamos o seguinte: a média que os municípios portugueses destinam ao desporto está em linha com a média europeia. O que é que não está em linha com a média europeia? O financiamento da administração central. Essa está bem abaixo. Quase metade daquilo que é a média europeia. E, portanto, ou nós resolvemos estes problemas, ou este problema, ou dificilmente nós conseguiremos atingir aquilo que é o desidrato positivo, naturalmente, que o Governo estabeleceu de colocar-nos nos 15 países com políticas de atividade física e desportiva mais desenvolvido. Todo este meu relambório serve para testemunhar perante Vossas Excelências, os senhores autarcas, que porventura há muita coisa ainda a fazer. Mas que o trajeto que se percorreu nos últimos 30 anos deve encher de orgulho as autarquias. Porque foram elas, mais do que o Governo Central, que estiveram à altura dos desenvolvimentos da atividade física e desportiva à escala local. O país, com todas as insuficiências, assimetrias, dificuldades, erros, apesar de tudo, não seria o que é sem o contributo decisivo das autarquias. E, portanto, as minhas palavras finais são para felicitar Vossas Excelências. E são para felicitar Vossa Excelência, Dr. Paulo Lourenço, pela iniciativa de ter congregado este conjunto de municípios em torno das reflexões sobre o desporto. E desejar, naturalmente, que este seja o princípio de uma caminhada que junte os municípios, que permita a permuta de experiências, mas que, sobretudo, permita valorizar o trabalho dos municípios na promoção de políticas locais de desenvolvimento da atividade física e desportiva. Muito obrigado pela vossa atenção. Vai agora usar da palavra Rodrigo Cavaleiro, da Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto. Senhores Presidentes de Câmara aqui presentes e demais autarcas, Senhor Presidente do Comitê Olímpico de Portugal, Dr. José Manuel Constantino, mais já de saída, mas mais não fosse por mais motivos, e tenho-os com certeza para ter valido a pena esta vinda aqui hoje, foi muitíssimo importante ouvir esta sempre pertinente reflexão sobre o Sr. José Manuel Constantino, Senhor Representante do Comitê da Confederação de Desporto de Portugal, Sr. Representante da Federação Portuguesa de Futebol, Dr. José Conceiro, mais entidades aqui presentes hoje, a doutora Eduarda também, em representação do Instituto Português de Desporto e Juventude, mais entidades e também tantas caras, amigos e amigas aqui hoje presentes, alguns muitíssimo bem conhecidos já de longa data, e aqui tenho que fazer uma declaração de interesses. Isto é também um regressar a casa para mim. Eu que tive a oportunidade de estudar em Abrantes e que cresci aqui numa aldeia do município vizinho, do município de Constância, a aldeia de Montalvo, é para mim também uma grande honra e, mais do que isso, também um orgulho ver aqui os municípios da região juntarem-se e nesta lógica de colaboração dedicarem este evento a uma atividade que para mim é hoje em dia, mais do que uma paixão, que já o era, também tão importante para aquilo que é a atividade profissional que hoje desempenho e que está tão relacionada com esta temática. E que, aliás, congrega não só o desporto, mas também a parte da segurança. E isto tudo para dizer que, de facto, nos dias que correm, a matriz daquilo que é a intervenção da Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto, que segue muitíssimo de forma direta, conforme poderão ter tido a oportunidade de perceber ontem pela intervenção que teve lugar também na Barquinha, no painel que nos estava dedicado, que segue muitíssimo de perto o modelo do Conselho da Europa. O Conselho da Europa, que é a instituição europeia mais antiga e com um papel fundamental naquilo que é a reconstrução da Europa no pós-Segunda Guerra Mundial, e portanto, muito mais do que a promoção da atividade desportiva, e ainda que a atividade da Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto seja de segundo plano,
como deve ser, até porque o palco principal será seguramente para aqueles que praticam o desporto, mas ainda assim é uma atividade que acaba por estar muitíssimo ligada também ao desporto como uma atividade de promoção de valores e tão importante naquilo que é o desenvolvimento também sociocultural das sociedades, da forma que, precisamente como o Conselho da Europa olha para o desporto como um veículo importantíssimo de transmissão de valores, como referi, de aproximação entre os povos, de um mecanismo de colaboração, de cooperação e de tudo aquilo que é, no fundo, a base das sociedades democráticas dos dias que tanto devemos preservar e também do princípio da legalidade democrática e de tudo aquilo que todos nós, num momento tão complicado em que a Europa vive nos dias de hoje, cada vez mais devemos valorizar e, portanto, queria aqui aproveitar a minha intervenção para chamar também a atenção para a importância que o desporto tem nessa vertente. E que é por isso mesmo também que, infelizmente, o Estado tantas vezes acaba por ser obrigado a intervir quando vemos determinados fatores que, infelizmente, são externos ao desporto e à prática desportiva, que não gostaríamos de ver de forma alguma associados, mas que teimam, infelizmente, em estar presentes, por vezes, nos espetáculos desportivos. Por isso, mais uma vez, os meus parabéns pela organização deste importante evento, por tudo aquilo que ele representa também para as reflexões em torno do desporto, uma atividade que tem que ser cada vez mais valorizada, mais fomentada, mais defendida, porque, de facto, ele vai muito além da questão da capacidade, da questão da prática desportiva em si, é, hoje em dia, um pilar fundamental das sociedades modernas e é assim também que o devemos preservar. Por isso, muitos parabéns por esta iniciativa. Contem sempre com a colaboração da Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto, naquilo que é a nossa área de intervenção e da nossa parte, muito obrigado também por este honroso convite e votos de muito sucesso para a atividade de todos, que no fundo trabalhamos em conjunto para esta mesma atividade. Muito obrigado. Vai agora usar da palavra Anabela Reis, da Confederação do Desporto de Portugal. Muito boa noite. Eles riem-se porque eu fui apanhada de surpresa, eu não sabia que ia falar. Mas começo por cumprimentar todos, principalmente os autarcas que estão na base da organização deste evento e dizer que muito nos honra a Confederação de Desporto de Portugal poder participar e estar convosco num evento destes. Eu, semana passada, também estive numa situação semelhante e vou falar um pouco daquilo que também disse o professor Constantino. Os números são o que são, e nós temos os números do Eurostat sempre presentes. Eu digo que tenho muitas dúvidas sobre aqueles números, exatamente como disse o professor Constantino, há outros números que nos dão umas indicações diferentes e começo por me lembrar que nós tivemos 2 anos atípicos de pandemia, em que a atividade desportiva teve praticamente uma altura parada, depois com limitações enormes. E quando olhamos para os números de do presente ano, de 22, reparamos com algo muito curioso. É que foi o ano em que tivemos melhores resultados desportivos no país, em competições internacionais. Tivemos os resultados que todos conhecemos nos Jogos Olímpicos, não é? É sempre mais, são mais visíveis esses resultados, mas estamos a chegar ao fim do ano e a Confederação de Desporto tem sempre esses números, nesta altura recebe todos esses números sempre com muita precisão, porque temos a gala para homenagear os campeões, que será no próximo dia 1 de fevereiro, e portanto estamos sempre a receber esses números e estamos atualizados e achamos muito curioso que realmente não eram essas as expectativas, infelizmente as nossas expectativas é que tivessem baixado os resultados esportivos, principalmente em competições internacionais que foram tão penalizadas durante tanto tempo. Não é isso que aconteceu. E, na nossa opinião, deve-se principalmente a 2 factos. Primeiro, a enorme ajuda que as autarquias deram ao movimento desportivo, à prática desportiva. A prática desportiva manteve-se em grande parte devido ao apoio das autarquias e depois das federações.
Eu penso que as federações tiveram um papel, as federações esportivas também tiveram um papel muito importante no apoio, tanto quanto possível, ao movimento, de forma a manter a atividade esportiva que potenciou esses resultados. E, portanto, as minhas reflexões vão um pouco nesse sentido. Também para dizer um pouco, como disse o meu antecessor, isto é um voltar a casa, porque eu sou de Lisboa, mas tenho aqui 2 colegas meus de profissão, enquanto aqui estive, portanto, tive a grande honra de ser aqui professora durante 23 anos. Vim para estar 1 ano e fiquei 23. O Luís era meu colega logo no primeiro ano, a Marli também, e, portanto, era quase impossível eu não estar aqui, e também, em meu nome pessoal, muito agradeço o convite e desejo as maiores felicidades. Estes eventos são essenciais para que, em conjunto, possamos refletir sobre o que é que temos feito, como é que estamos e onde é que queremos estar. Porque eu penso que para todos nós é evidente que nós queremos mais e melhor desporto, e principalmente os nossos jovens, que foram muito penalizados com a pandemia, com a prática desportiva, e queremos mais e melhores, e muito mais, e melhor desporto. E uma coisa que eu acho, temos estado aqui a falar um pouco de competição, mas algo que eu penso que é muito importante, que é o desporto tem que ser prazer. Tem que ser competição, mas tem que ser prazer. E se nós não conseguirmos transformar o desporto em prazer para os jovens, não conseguimos aquilo que realmente é um dos nossos grandes objetivos, que é ter mais jovens no desporto. Muito obrigada. Vai usar agora da palavra José Couceiro, vice-presidente da Federação Portuguesa de Futebol. Nem preciso de pôr óculos, não é? Também fui apanhado desprevenido. Senhores Presidentes das Autarquias, Sr. Vice-Presidente, autarcas, diversas entidades aqui presentes, o meu amigo Paulo Lourenço, que conseguiu mobilizar não só todos para o Congresso, mas também mobilizar a Federação Portuguesa de Futebol. Além daquela primeira evidência de que é extremamente importante nós termos a oportunidade de abordarmos estes temas, e este Congresso teve a virtude de ser inclusivo, mas muito abrangente. Portanto, podemos aqui ter conclusões de diversas áreas que nos tocam a todos, e, portanto, e a todas as modalidades. Mas, reforçando um pouco a ideia que eu passei ontem, na oportunidade que tive em Torres Novas, de poder abordar a minha parte do tema, em relação ao desporto, à família e à integração. Eu gosto mais da escola, falta-me a escola e falta-me a inclusão. Eu devo-vos dizer que nós acreditamos que todo este processo é um processo educativo. E, portanto, não é um processo impositivo, não é um processo que nós possamos exclusivamente por regulamentos, ou por leis, se for a Assembleia da República, ou por decretos-leis, se for o Governo, que se possa apenas pela regulamentação lá chegar. E, nesse sentido, é uma evidência para todos nós que estamos no desporto, que as autarquias são decisivas. Sem autarquias, mesmo nós, e temos consciência do peso e da importância que a Federação tem, e mesmo socialmente, porque queremos sempre ser mais do que uma federação, não somos exclusivamente uma federação desportiva, temos responsabilidades sociais e assumimos-las, como é evidente. E neste momento estamos em ligação com todos os municípios deste país, e também aqui irá iniciar-se um processo piloto, porque nós acreditamos no processo educativo, porque as autarquias têm a responsabilidade no primeiro ciclo e no pré-escolar, porque ainda ontem eu dizia, se nós não nos esquecemos, nunca nos esquecemos do nosso professor primário, não é? Mas lembramos de alguns professores de secundário, mas do primário nunca nos esquecemos. E se nós queremos, de facto, não é que joguem futebol,
porque há sempre aquele receio do futebol. O futebol papão que vem e que toma conta de tudo. Não, nós queremos que as nossas crianças tenham a oportunidade de ter experiências com bola, de que tenham a oportunidade de poder ter jogos, de poderem terem o início da sua atividade física. E, portanto, nem de propósito, criámos no nosso plano estratégico, temos uma série de programas transformadores, temos alguns programas de continuidade também, mais propriamente 15 de transformação, 8 de continuidade, mas um deles é especificamente para o pré-escolar e para o primeiro ciclo, nomeadamente para o primeiro ciclo. E nós queremos, com as autarquias, porque isto só pode ser feito com as autarquias, e não é por terem a responsabilidade do primeiro ciclo, é por muito mais do que isso, porque ao longo dos anos são, de facto, têm sido fundamentais no apoio à atividade física e ao desporto, e não estou a falar do desporto de alta competição, não estou a falar do desporto de alto rendimento, estou a falar do desporto e da atividade física, desporto lúdico. Nós não queremos especializações precoces. Nós não queremos que as nossas crianças comecem a entrar naquela disciplina de forma muito precoce. Nós queremos que haja esse hábito, que se crie esse hábito, que se passem esses valores, que se crie essa cultura. Porque os problemas que nós temos acima são de falta de cultura desportiva, são de falta de hábitos. E esse é que é o maior problema, em meu entender. O maior problema não é só o problema do financiamento. Obviamente que é o problema do financiamento, obviamente que há problema de instalações desportivas, mas há um problema de educação desportiva, de sensibilização para tudo isto. E eu acredito, sinceramente, que nós, através das nossas crianças, nos próximos 15 anos, 10, 15 anos, possamos educar os pais. E dou-vos um exemplo muito concreto. A nossa geração, a minha geração, agora já começa a ser da geração dos mais velhos, nunca reciclou. Nós nunca reciclámos. Eu, criança, a garrafa de plástico era igual a qualquer outra. Não havia qualquer tipo de questão. Não há nenhum de nós, neste momento, que não tenha vergonha perante os nossos filhos de não reciclar. E quem é que nos ensinou a reciclar? Foi a escola que ensinou as crianças. E foram elas que ensinaram as famílias. Não foi o processo contrário. Não foram as famílias que ensinaram as crianças. Foi a escola que ensinou as crianças. E, portanto, nós queremos fazer isto, e falo-vos aqui de forma muito rápida e muito breve, fazer isto na atividade desportiva, na iniciação da atividade desportiva. É evidente que temos consciência da importância que a Federação de Futebol tem, e que o futebol tem, do peso que o futebol, enquanto modalidade, tem. Mas acreditem que teremos muito melhores jogadoras e jogadores se eles não se especializarem muito cedo. Se eles puderem saltar, puderem correr, puderem andar de bicicleta, se souberem todos nadar, que era fantástico, e toda a gente devia saber nadar, e muito mais coisas. Subam aos muros, deixam os muros, subam as árvores, façam o que tiverem a fazer, andem de skate, etc. Porque, como nós dizemos no nosso plano estratégico, há 10 anos atrás, há 12 anos atrás, 10, 12 anos atrás, em 2010, 2011, na década passada, nós andávamos com um Nokia. Certo? Não se esqueçam, não foi há tanto tempo assim. Andávamos com um Nokia. Hoje andamos com um computador no bolso. Há 10 anos atrás, os nossos computadores tinham menos capacidade do que têm os nossos telemóveis hoje. Nos próximos 10 anos, isto vai andar mais rápido ainda. E se nós nada fizermos, este é um grande adversário para que as nossas crianças não façam atividade física. Portanto, não é isso que nós pretendemos. É evidente que isto só pode ser feito com todos. Com todos. Nós, evidentemente, estamos com as autarquias e não só. No caso das regiões autónomas, por exemplo, a região autónoma da Madeira tem um processo diferente, porque não há separação. Vão dos 3 anos à universidade e é a direção regional que é responsável por todo o processo, portanto até se torna mais fácil. Mas isso, se calhar, é um exemplo para nós, a nível continental, pensarmos no assunto de forma diferente, mas isso é outra questão. Aqui é fundamental que estas questões sejam analisadas de forma fria, de forma muito racional, porque o desafio é evidente,
é hoje, não é amanhã, é hoje ou já foi ontem. As nossas respostas têm que ser imediatas e temos que dar respostas em conjunto. E, portanto, este tipo de iniciativas, que nos obriga a refletir sobre variedíssimas questões, estão todas interligadas, obviamente, desde as questões legais às questões da prática, às questões da obesidade, etc. Todas elas estão ligadas, são fundamentais para chamarmos a atenção para um problema que é premente e que a solução tem que ser agora. Não pode ser, nós não vamos poder pensar que daqui a 10 anos vamos resolver. Não, nós temos que arranjar soluções agora, já. Porque as nossas crianças, neste momento, com a alteração da sociedade, e nós vivemos nesta sociedade, e não a podemos alterar em relação ao digital, as nossas crianças serão 100% digitais. Não tínhamos ilusões, serão 100% digitais. A cidade do futebol, portanto, a nossa casa-mãe, é de 2016. Quem nasceu em 2016, e esperemos que nós, em 2030, possamos organizar o Campeonato do Mundo, em conjunto com a Espanha e com a Ucrânia, se o conseguirmos organizar, essas crianças têm 14 anos, são adolescentes e são completamente digitais. A nossa resposta tem que ser outra. E, portanto, eu agradeço a oportunidade que a organização nos deu, as autarquias, o meu amigo Paulo Lourenço, que nos deu, à Federação Portuguesa de Futebol, de estar aqui representada, de poder fazer parte deste congresso, de poder trazer as suas ideias. Ouvi já aqui falar do André Seabra, da Ana, etc. Muito bem, porque nós estamos empenhados em que as nossas crianças iniciem a atividade física. Acreditem, sem ser o futebol. Porque se elas não tiverem, e nomeadamente as raparigas, nós queremos muito que haja mais raparigas a jogarem futebol. É evidente que sim, mas se elas não começarem pequeninas, acham que têm os mesmos skills quando tiverem 10 anos. Portanto, isto é um erro. Portanto, é o brincar com a bola. E aí digo-vos que nós precisamos sempre de todos. E, por exemplo, temos um conjunto de parceiros, de advisors, de conselheiros, de pessoas que trabalham connosco, que nós tentamos ir buscar o que há de melhor. Portanto, nesta área, para trabalhar também com as autarquias, desde a professora Susana Val, o professor Carlos Neto, trazer mais valias para o processo, para nós, de facto, sermos melhores, termos uma capacidade de resposta melhor e em conjunto. E isto deve ser feito por toda a gente e não porque nós não queremos. Nós sabemos a responsabilidade que temos, avançamos com o processo, mas sabemos que isto tem que ser um trabalho de todos. Porque se não for um trabalho de todos, nós não vamos conseguir. Para finalizar e para não vos maçar, agradeço uma vez mais o convite. Espero que possamos continuar a refletir nestas matérias, provavelmente de forma diferente. Isso é algo que a Comissão Organizadora terá que avaliar, o modelo, mas que é fundamental nós podermos refletir e evoluir no nosso pensamento e arranjarmos soluções para uma sociedade, como vocês veem, é tão rápida. E cada vez é mais rápida. A próxima década vai ser muito mais rápida que a anterior. Reparem que hoje toda a gente fala no VAR. O VAR é de 2016. Não é de 66, é de 2016, quando começou a ser implementado. Estamos em 2022. Portanto, as coisas são todas muito rápidas. Em 2010 não havia linha de golo. No campeonato não havia linha de golo. Portanto, isto é uma velocidade louca, cada vez mais rápida. E se nós não temos, de facto, consciência de que é necessário alterar procedimentos e que essa alteração é pela educação. Não é porque nós queremos. Eu ouço muito o tem que fazer. E eu gosto mais de saber como fazer. Como é que temos que fazer? E isso é que é importante, nós percebermos como é que temos que chegar lá. Evidentemente que também não gosto das unanimidades, porque não é bom que isso aconteça, mas é fundamental nós percebermos que não é só o ter que fazer, é um pouco, deixem-me dar-vos uma imagem, que é uma imagem que eu gosto muito de dar às pessoas que dizem sempre: como é que este jogador não joga? Este jogador tem que jogar. Este jogador não joga, como é que é possível ele não jogar? E eu pergunto sempre: e quem é que sai? Porque só podem iniciar o jogo 11, no caso do futebol. Portanto, para jogar mais alguém tem que sair. Portanto, e é sempre o mais fácil dizer: o treinador não percebe que este não joga. Ok, não joga. E quem sai para este jogar?
Essa é uma questão. Portanto, não basta fazermos a crítica pela crítica. Acho que é fundamental sermos críticos, mas é fundamental também, ou muito mais importante, termos soluções e apresentarmos soluções. E é isso que nós procuramos. E, portanto, estes espaços são espaços decisivos para nós aprendermos e para nós encontrarmos soluções para os problemas, como vos digo e refiro mais uma vez, são cada vez mais rápidos. Muito obrigado e muitos parabéns. Vai agora usar da palavra Eduarda Marques, diretora regional do Instituto Português do Desporto e Juventude. Muito boa tarde ou boa noite a todas e a todos. Também, fica bem dizer que também fui apanhada de surpresa. Depois de tão interessantes reflexões que aqui também foram deixadas pelos meus antecedentes, tenho o caminho mais facilitado. E não vos quero amassar também muito mais, porque já vai longo. Mas agradecer, cumprimentar todos os presentes, senhores presidentes de Câmara, senhores vereadores, demais autarcas, entidades aqui presentes, representativas de importantes instituições ligadas ao desporto. Agradecer o convite para estar nesta sessão de encerramento. Felicitar os organizadores desta iniciativa e por esta iniciativa. Realçar também, como aqui já foi dito, mas nunca é demais repetir, o papel fundamental que os municípios têm no desenvolvimento dos territórios, dos seus territórios, na concretização daquele, porque eu aqui represento a juventude e o desporto, na concretização daquele que é o artigo 70º da Constituição da República, os direitos dos jovens, e que aqui já foram também referenciados. E recordo aqui, como já aqui também foi referido, o papel que o Conselho da Europa efetivamente dá ao desporto como, e a importância como meio de aprendizagem de competências e de participação dos cidadãos e das pessoas jovens, essencialmente, como veículo de valores tão importantes, o valor da participação cidadã, da entreajuda, da justiça, do trabalho em equipa, enfim. E também deixava aqui, porque sei que estiveram aqui também jovens envolvidos neste importante congresso, o envolvimento na procura de soluções das pessoas jovens, porque eles estão efetivamente também interessados. E aquele trabalho, que é esse também o trabalho que eu procuro no dia-a-dia também levar a cabo, através das responsabilidades que tenho, em envolvimento cada vez maior das pessoas jovens, porque equipas intergeracionais também são muito interessantes a procura de soluções para os desafios que hoje a sociedade nos coloca. Depois também realçar aqui o elenco de luxo que este congresso aqui nos proporcionou. Realçar a reflexão conjunta que os 4 municípios aqui implementaram e proporcionaram aos participantes. E agradecer também ao pai, ao inspirador desta iniciativa, ao Paulo Lourenço. Realçar também que este modelo cooperativo, que aqui também já foi referido, entre municípios, este quadrilátero é efetivamente uma iniciativa, ou torna também, desde já, uma iniciativa também ela inspiradora para outros municípios. Finalmente, que a reflexão conjunta que aqui foi levada a cabo sobre o desporto e os temas que gravitam em torno do fenómeno desportivo são seguramente importantes para também o salto qualitativo que todos nós desejamos que venha a acontecer e que terá de acontecer. E também aguardamos pelas conclusões da publicação das conclusões, que seguramente serão importantes e inspiradoras para mudanças exigentes e transformadoras que todos nós, por aqui já foi reconhecido, necessitamos. Portanto, bem-ajam e parabéns por esta iniciativa e que venham muitas mais e
corrigir aquilo que, eventualmente, também possa não ter corrido tão bem, mas seguramente que da próxima vez vai correr melhor. Muito obrigada e até já. Para encerrar este Congresso do Desporto, vai usar da palavra o Presidente da Câmara Municipal de Abrantes, Manuel Jorge Valamados. Boa noite a todos. Eu gostava, em primeiro lugar, de chamar os meus colegas aqui para o pé de mim. O Presidente da Câmara do Entroncamento, faz favor. Vá lá, anda. O Luís, o Vice-Presidente da Câmara de Torres Novas. E o Freire, Presidente da Câmara da Barquinha. Assim também fico mais seguro, não é? Bom, e tem que vir para aqui para o pé de nós um homem fundamental neste Congresso, Paulo Lourenço, o nosso amigo Paulo Lourenço. Obrigado. Então, muito boa tarde a todos. Cumprimentar, obviamente, os meus colegas presidentes da Câmara Municipal do Entroncamento, Torres Novas, que é o Vice-Presidente, e de Vila Nova da Barquinha, o Sr. Presidente da Assembleia Municipal, os senhores vereadores, os outros autarcas aqui todos presentes, os senhores vereadores, presidentes de Junta de Freguesia, demais autarcas aqui presentes, cumprimentar e agradecer às restantes entidades que compõem a Comissão de Honra, à Federação Portuguesa de Futebol, à Federação Portuguesa do Desporto para Pessoas com Deficiência, Federação Portuguesa de Futebol, Confederação do Desporto de Portugal, Comitê Olímpico de Portugal, Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto, Autoridade Antidopagem de Portugal, Instituto Português do Desporto e Juventude. Cumprimentar e agradecer a participação da Associação de Futebol de Santarém, a Portugal Football School, a Associação Portuguesa do Direito Desportivo, a Associação Portuguesa de Gestão do Desporto, aos Institutos Politécnicos de Santarém e do Tomar e à nossa Escola Superior de Tecnologia de Abrantes, aqui no nome da sua diretora. Onde é que está? Ah, está aqui. Ao agrupamento de escolas número 2 de Abrantes, que nos abriu as portas e que também nos acolheu para este congresso aqui em Abrantes. Um profundo reconhecimento aos intervenientes, 22 oradores e 20 moderadores, que muito nos prestigiaram com a vossa participação. A todas as entidades que se envolveram neste congresso, destacando a relevância desta itinerância do conhecimento, desta partilha de experiências, dos momentos de debate. Muito obrigado a todos. Minhas senhoras e meus senhores, a todos os que ontem estiveram em outras sessões no nosso congresso, sejam todos muito bem-vindos a Abrantes. Nesta sessão de encerramento, gostaria de dirigir um forte agradecimento ao Dr. Paulo Lourenço, Presidente da Comissão da Instrução e Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, um abrantino, um homem, um grande mentor desta realização e deste Congresso do Desporto. E quero, obviamente, deixar uma grande salva de palmas, um grande abraço para o nosso amigo Paulo Lourenço. Deixar também uma palavra de agradecimento ao Dr. Jorge Heleno, outro ilustre abrantino, Vice-Presidente da Associação de Futebol de Santarém, e ao Dr. Pedroso Leal, Presidente da Associação de Judo do Distrito de Santarém. E foram, de facto, eles três os grandes mentores de todo este processo e que arrastaram com eles os nossos técnicos, dirigentes, as nossas autarquias para este momento de excelência sob uma reflexão alargada daquilo que é o desporto na nossa região. Gostava ainda de reforçar o trabalho realizado pelas equipas dos municípios parceiros, nas pessoas dos seus presidentes, pela dedicação na concretização desta iniciativa, que prova que os nossos municípios são amigos do desporto e que juntos somos mais fortes, e isso também ficou bem patente neste congresso. Ainda uma palavra a todo o movimento associativo da nossa região, pelo extraordinário trabalho que realizam diariamente em prol das nossas comunidades, e são eles verdadeiramente a alma do desporto.
Concluímos esta primeira edição do Congresso do Desporto com uma sensação de grande orgulho por o termos concretizado na nossa região, uma iniciativa de âmbito nacional, com cerca de 4 dezenas dos mais reputados especialistas nos diversos ramos do desporto. Fruto da excelência dos moderadores e dos oradores participantes, tivemos um congresso muito participado, com intervenções de grande relevância que permitem aos atletas, coletividades, instituições, imprensa, comunidade escolar, mas também aos decisores políticos e à sociedade em geral, procurarem novos caminhos para este desenvolvimento. Através deste congresso extraordinário, que marca o futuro do desporto, provamos que os grandes eventos, aqueles que formam o pensamento do nosso país, também podem ser realizados fora das grandes cidades. A região do Médio Tejo está preparada para liderar e acolher grandes temáticas sobre qualquer área. Os municípios de Abrantes, Entroncamento, Torres Novas e Vila Nova da Barquinha provaram que a chave para potenciarmos o desenvolvimento do nosso território está na união, na articulação e na colaboração entre os municípios, mas também no seio das nossas comunidades. Terminou aqui o nosso primeiro Congresso do Desporto, mas não o nosso trabalho, na certeza de que esta iniciativa foi o primeiro passo muito importante e faço votos para que rapidamente possamos promover mais iniciativas deste género, não só no desporto, mas também em outras áreas, contando para isso com o apoio de mais municípios da nossa região, cumprindo assim os princípios basilares do desporto, como a união, a igualdade e o respeito como base para as nossas ações políticas. Termino agradecendo a presença de todos e fazendo votos para que em breve possamos estar novamente reunidos. Muito obrigado pela vossa presença, um abraço para todos. Obrigado.